Considerando seno de alfa sobre cosseno de alfa menor do que zero e tangente de alfa vezes seno de alfa maior do que zero e ainda que tangente de beta sobre cosseno ao quadrado de beta é menor que zero e seno de beta é maior do que zero, podemos afirmar que, bom, o objetivo deste exercício é descobrir a que quadrante pertence tanto o alfa como o beta, portanto, tanto o ângulo alfa como o ângulo beta. E o que nós vamos fazer é, então, explorando estas condições que aqui temos, reparem que temos aqui uma interseção de duas condições para descobrir o ângulo alfa e depois também uma interseção de duas condições para descobrir o ângulo beta. Bom, vamos fazer uma de cada vez. Eu vou primeiro fazer aqui o alfa, ok? E depois logo iremos então ao beta. Bom, vamos então escrever aqui as condições. Ora, nós temos então seno de alfa. Reparem que o que nós temos aqui para trabalhar são sempre ou divisões ou multiplicações. E isto é importante porque, se repararmos, o que nós temos que trabalhar também é o sinal de uma divisão ou de uma multiplicação. O sinal é saber se será positivo ou negativo, não é? E, portanto, isso será trabalhado através das regras dos sinais. Por exemplo, quando é que uma divisão dá menor que zero? Quando é que uma divisão dá negativo? Eu relembro ainda que as regras dos sinais são iguais tanto para a multiplicação como para a divisão, porque uma divisão não é mais do que uma multiplicação, ok? Bom, então é isso mesmo que vamos analisar. Eu vou então aqui tirar conclusões relativamente ao seno e ao cosseno para a sua divisão dar negativo, dar menor que zero. Nós poderemos ter o seguinte, poderemos ter o seno positivo, por exemplo, e o cosseno negativo, mais por menos, dá negativo na divisão, não é? Mas poderia ser ao contrário, poderia ser o seno negativo e o cosseno positivo também. Eles têm é que ter sinais diferentes, não é? Bom, e aqui vamos então analisar, vou já aqui fazer um círculo para tentar descobrir em que quadrantes é que aquilo acontece, não é? Que esse agora é então o nosso desafio. Eu quero descobrir o quadrante onde acontece aquela situação. Então eu vou tentar ver os quadrantes onde o seno é positivo e o cosseno negativo. Bom, isso é no segundo quadrante. Se lembram dos sinais das funções seno, cosseno e seno, seno, cosseno e tangente, da aula teórica, nós vimos que é então aqui no segundo quadrante. No segundo quadrante acontece isto. O seno é positivo e o cosseno é negativo, ok? Então o alfa para já pode estar no segundo quadrante. Pode, verifica isto. E onde é que o seno é negativo e o cosseno positivo? Bom, isso é no quarto quadrante, ok? Também se analisarmos, é neste quarto quadrante que acontece o seguinte, o seno é negativo e o cosseno é positivo, portanto aqui quarto quadrante. E agora vamos analisar aqui a situação daquela multiplicação. Vou até escrever aqui a outra cor. Vamos então ver, a tangente vezes o seno tem que dar positivo. Bom, isso quer dizer que se o sinal da tangente for mais e o sinal do seno for mais, bom, vai dar mais, vai dar positivo. Mas também pode acontecer ser a tangente negativa e o seno negativo. Também vai dar positivo. E, portanto, temos estas duas situações a considerar. Bom, onde é que a tangente é positiva e o seno também é positivo? Bom, isso acontece unicamente aqui no primeiro quadrante, ok? Isso acontece no primeiro quadrante. Portanto, esta situação verifica-se no primeiro quadrante. Bom, mas esta já está de parte, porque nós sabemos que o alfa, atenção que este alfa é o mesmo. Nós sabemos que o alfa está ou no segundo ou no quarto. Portanto, onde está o azul. Bom, aqui está-nos a dizer que está no primeiro, bom, e já não pode ser, não é? Ou está no segundo ou no quarto ou no primeiro. Das duas, uma. Bom, mas vamos ver a situação que temos aqui. Aliás, das três, uma, não é? Vamos ver a situação seguinte que temos, que é a tangente negativa e o seno negativo. Bom, onde é que nós temos a tangente negativa e o seno negativo? Isso é no quarto quadrante. Reparem que aqui a tangente é negativa e o seno também é negativo. Bom, poderão ver, eu volto a repetir, se isto ainda não estiver bem claro, o que eu estou aqui a afirmar, consultar a aula teórica, onde está a tabela do seno e do cosseno e da tangente relativamente ao sinal, ok? Bom, temos aqui no quarto quadrante. Então, o que é que concluímos agora e qual será a conclusão final? Nós, daqui desta condição, tiramos que o alfa pode estar no quarto ou no segundo, ok? Daqui desta condição, tiramos que o alfa pode estar no primeiro ou no quarto. Bom, então, para serem verificadas as duas condições, porque as duas têm que ser verificadas com o ângulo alfa,
a conclusão que tiramos é que alfa pertence ao quarto quadrante, ok? Porque é um quadrante que tanto verifica esta condição como esta, ok? Temos então aqui já esta resposta. O alfa pertence ao quarto quadrante. Bom, vamos agora tirar conclusões da outra condição para respondermos relativamente ao beta. Fazemos então aqui uma separação e vamos fazer a mesma abordagem. Portanto, tangente de beta sobre cosseno ao quadrado de beta é menor do que zero. E seno de beta é maior do que zero. Bem, vamos fazer a mesma abordagem, ou seja, a azul, vou marcar aqui tudo o que é possível ter nesta situação. Reparem, esta divisão é menor do que zero, quer dizer, tal como aqui em cima, que elas terão de ter sinais diferentes. Mas aqui temos uma situação, o cosseno está ao quadrado. Ora, se está ao quadrado, será certamente positivo, porque está ao quadrado. Então, aqui no denominador nós já sabemos que é positivo, ok? É sempre positivo. Mesmo que o cosseno de beta desse negativo, como está ao quadrado, ficaria positivo. Ora, então para dar menor que zero só temos uma solução, que é a tangente terá de ser negativa, ok? Ou seja, temos a certeza que estamos aqui, ora, em que quadrante? Vamos aqui analisar, vou fazer também um círculo, e temos a certeza que estamos num destes quadrantes, que eu vou aqui marcar. Ora, onde é que a tangente é negativa, ok? E o cosseno pode ser um valor qualquer. Portanto, o que nós sabemos é então que a tangente terá de ser negativa, ok? Obrigatoriamente. O cosseno não terá que ser positivo, ok? Porque este cosseno está ao quadrado, eu vou até apagar aqui isto. Porque o que nós sabemos aqui é que a tangente terá de ser negativa obrigatoriamente. Então, os quadrantes onde a tangente é negativa é aqui o segundo. Portanto, aqui estamos no segundo quadrante ou no quarto quadrante, ok? Eu vou-te a repetir, porque isto pode fazer alguma conclusão. Nós, desta condição, a única coisa que garantimos é que a tangente tem de ser negativa. Ou seja, estamos no segundo quadrante ou no quarto quadrante, ok? Porque o cosseno tanto pode ser positivo como negativo. Como ele aqui está ao quadrado, aqui no denominador é que vai dar sempre positivo, não é? Bom, e agora vamos analisar esta situação aqui deste lado. Que temos, então, o seno de beta maior do que zero. Bom, quando é que o seno é positivo, maior que zero? Bom, esta é uma informação direta. É positivo aqui no primeiro quadrante, o seno é positivo, é sim senhor, e também no segundo quadrante. Bom, então, que conclusão tiramos? Para estas duas condições serem verdadeiras, portanto, nós sabemos que estamos aqui no primeiro quadrante ou segundo quadrante. Bem, então esta condição é verdadeira, é verificada se o beta estiver no segundo ou no quarto quadrante. Esta é verificada se estiver no primeiro ou no segundo. Não nos vamos esquecer que o beta é o mesmo e o beta tem de verificar as duas condições em simultâneo. Portanto, o beta terá de pertencer obrigatoriamente ao segundo quadrante, porque é o que inclui aqui as duas, ok? Portanto, o beta pertence ao segundo quadrante. E temos então aqui a resposta ao problema, ou seja, resposta, ora, alfa quarto e beta segundo é aqui a resposta B. Ok? Então, até uma próxima!